repórter Bruna Pereira, do Periódico, e estou em entrevista com o vereador Antônio Laroca, do PDT, para tratar da gestão e administração pública em Ponta Grossa. Olá, vereador. Quais são as principais leis aprovadas na atual gestão que envolvem planejamento e gestão urbana? E elas já causam algum impacto real na cidade? Olha, falta muito ainda para nós avançarmos aqui em Ponta Grossa e eu acredito que uma das leis que foram aprovadas foi a Lei de Impacto de Vizinhança, que trata da relação entre vizinhos e principalmente do poder público com quem vai se instalar no município de Ponta Grossa. Só que ela foi uma lei que ela não foi aprovada, pelo menos não era a lei ideal. Era o que tínhamos, é aquilo que foi apresentado pelo Executivo. Este tipo de matéria, principalmente a matéria que trata de mudanças no impacto de vizinhança, elas têm que ser emanadas do Poder Executivo, não é matéria que o Legislativo possa atuar. Então, infelizmente, neste mandato, pelo menos no período que eu estou lá, foi muito acanhado o procedimento para desenvolvimento de novas ações visando uma melhoria do espaço público da cidade de Ponta Grossa. Muito acanhado. Mesmo a Lei de Impacto de Vizinhança aprovada, foi aprovada porque era o que tínhamos. Falta muita coisa a ser feita. A gente vê, por exemplo, Londrina, como outorga onerosa para quem vai construir um imóvel de porta. A gente vê uma construção de um prédio de 30 andares aqui em Ponta Grossa, no antigo Tiburcio Cavalcante, sem uma contrapartida. O empresário, o empreendedor vai ganhar muito dinheiro, mas infelizmente ele não dá nenhuma contrapartida para a infraestrutura. Então, falta muito a ser feito em Ponta Grossa nessa área de urbanização e principalmente da legislação ligada à urbanização. E as discussões sobre o novo plano diretor tiveram início esse ano. Como você avalia o processo de elaboração do plano e a participação popular? Bom, o plano diretor ele está sendo feito porque é uma imposição, porque eu não vejo muita boa vontade por parte dos poderes públicos de fazer esse plano diretor. A gente vê que é uma situação que tem que ser apresentada, porque senão não pode ser em busca dos recursos federais. Ele é pré-requisito para a obtenção de recursos federais. E até pelo cumprimento da legislação do Estatuto das Cidades. Mas a gente vê pouco participação popular e, acima de tudo, pouca aceitação dessa participação popular. A gente vê audiências públicas para discussão da água, aqui em Ponta Grossa, da renovação do contrato, onde a população foi contra, o governo tentou botar a forceps o projeto de lei para ser votado na Câmara de Ponta Grossa, indo contra aquela vontade popular que foi expressa na audiência pública. Nos dá a impressão de que só é cumprida a audiência pública como pré-requisito, mas não para ouvir efetivamente a população e que a população tome essa decisão. Então a gente vê uma fragilidade muito grande nessa área, falta muito avanço a ser feito, de respeito também à vontade da população. Nós tivemos agora a instalação de uma usina proposta pelo governo, de lixo, queima, o que é, na verdade, tirar do chão e passar para o ar a poluição. E o povo foi contra na audiência pública, as pessoas que entendem dessa área, os ambientalistas foram contra, e mesmo assim o governo mandou um projeto de lei atendendo não à vontade da população, mas atendendo, a meu ver, a vontade do empreiteiro e daquela concessionária que trata do transporte, de coleta, transporte e destinação do lixo em Ponta Grossa. Eu, particularmente, sou contra a usina de queima de resíduos sólidos. Eu acredito que tenha outras saídas. Existe pouca parceria com o meio universitário, a gente não vê uma parceria com o meio acadêmico para soluções dos problemas existentes em Ponta Grossa. Então eu vejo que falta muito a ser... muitas lutas a serem travadas, muitos objetivos a serem alcançados. Ok. Quais serão as questões de maior importância relacionadas ao planejamento urbano que o plano diretor deve abordar? Olha, são várias as questões, são 16 projetos que compõem o plano diretor, ou seja, tem mobilidade, tem plano de drenagem, enfim, são 16 planos
que compõem todo o plano diretor. Para que isso aconteça, esse plano diretor ele seja votado e atenda às vontades da população e mesmo uma situação futura ideal para nós, pontagrossenses, teria que ter a participação popular. Mas não uma participação popular somente do povo, mas também daqueles que entendem do que nós estamos tratando. Ou seja, meio ambiente, quem que participar os ambientalistas, quem que participar os biólogos, tem que ser multidisciplinar e não somente o povo, porque muitas vezes o povo não tem o conhecimento pleno do que está acontecendo e pode ser muitas vezes manipulado. Então, tem que ter a participação de segmentos da sociedade, muitas vezes não somente a população, mas também segmentos organizados como ONGs, associação comercial, o meio acadêmico, as universidades, os estudantes, enfim, uma participação efetiva da população, mas com uma construção de algo positivo para a sociedade. O que não pode se fazer audiência pública, se faz as participações populares e na hora do plano sai o plano que o governante de plantão quer. Isso não pode acontecer. Tem que ter uma participação popular e ela tem que ser respeitada para que o plano possa vingar. Vou te dar um exemplo. Ponta Grossa é uma cidade grande demais de extensão territorial. Para você chegar no último ponto lá da Chapada, né, daquele lado da cidade, até o final do Varandas, lá no Costa Rica, em outros novos bairros feitos na cidade, a gente dá quase o percurso daqui a Caspa. Agora é bom para quem? Deve ter muito empreendedor imobiliário que está feliz da vida, né? Com esses grandes vazios urbanos sendo valorizados, sem que ele tenha responsabilidade de construção. E é uma situação que a gente não vê modificação por parte do poder público. A gente não vê digamos assim, uma movimentação por parte do poder público de mudar esse estado de coisa, de fazer uma outorga do negócio para aquele que vai fazer uma grande construção, que ele dê uma contrapartida para aquele bairro que não pode pagar, de repente, um asfalto na rua. Isso a gente não tem. Está muito neoliberal o governo está muito, importa eu e o resto que se lixe, que resolva o seu problema. E a gente não pode ser dessa forma. Eu não vejo o poder público com essa figura neoliberal como hoje é feita em Ponta Grossa. E quais são as maiores dificuldades da prefeitura na gestão urbana da cidade? Olha, primeiro é a competência do prefeito, né? A ausência dela. Primeiro a gente tem que ter gente competente e a contratação de assessores competentes. A gente vê a contratação, esses tais cargos em comissão, e eu não sou contra contratação de cargos em comissão, mas sem preparo algum. Dá a impressão de que são carregador de bandeira de campanha eleitoral e cabo eleitoral. Chegam lá, não sabem administrar a cidade, acontece o que nós estamos vendo hoje no município de Ponta Grossa. Uma situação caótica, as ruas em estado de petição de miséria, o lixo com essa indefinição se vai ser uma usina, se vai estar atrelado também a não lixão, mas um aterro controlado da cidade de Ponta Grossa, porque hoje nós temos ali um lixão verdadeiro. Então, como eu te falei, tem muito a ser feito, e não é porque eu sou oposição ao prefeito que eu estou fazendo essa crítica, mas eu estou fazendo uma crítica a tudo que eu vi durante esse período de 3 anos que efetivamente não levou ao desenvolvimento para a cidade e trouxe muito problema para nós pontagrossenses e que vão ser resolvidos no futuro. Um mau governo ele vai ter reflexo para 15, 20, 30 anos. Se nós fechássemos aquele contrato com a Sanepar de 30 anos, eu provavelmente não iria ver, você talvez que é novinha, Bruna, pudesse ver uma renovação. Mas 30, 60, ser renovado nos 30, nem você, Bruna, com tenra idade, poderia ver o fim desse contrato com a Sanepar. Então precisou uma luta nossa, um enfrentamento, e aí a gente reconhece a atividade de vários setores no enfrentamento a uma administração que simplesmente cooptou com a empresa mais do que se aliou ao povo da cidade. A Conferência da Cidade limitou a participação de delegados ao Estado a apenas membros de entidades que atuam com planejamento urbano. De que modo isso não restringe a participação popular?
Bom, entrando naquela participação popular que a gente vê que participa seu povo, mas não se acolhe a vontade popular. Então, hoje, nós fizemos uma entrevista com o Paulo Barros, que é o presidente do IPLAN, e fizemos a pergunta a ele na Rádio T, quanto daquilo que foi proposto nas 5 primeiras conferências efetivamente foi colocado em prática em Ponta Grossa. Ele não conseguiu elencar uma sequer. Então, o que está acontecendo? Pega-se todo aquele processo, porque a conferência vai ter 7 eixos, 4 transversais, pega todo esse material e manda para Brasília. Lá que eles vão fazer a política pública e traçar a política pública. Vão criar um menu daquilo que vai ser oferecido para os municípios. Olha, vai ter ciclovia no pacote de obras do governo federal, vai ter dinheiro para asfaltamento, vai ter dinheiro para saneamento. E isso vai vir dessas conferências feitas em todos os municípios do Brasil. Faz-se a conferência, reúne tudo e manda-se Brasília. O primeiro erro, e talvez seja aí o grande problema, é da Constituição de 88. Nós fizemos grandes avanços na Constituição de 88, mas como foi feito pelo ser humano, ele também tem falhas. Uma das principais falhas que eu vejo é a concentração do imposto em Brasília, na capital federal e para o Tesouro Nacional. O que acontece? O prefeito, o governador tem que pegar o pires na mão e pedir para o presidente da República. Então, tudo que nós vamos fazer na conferência vai cair lá em Brasília, eles vão estabelecer as políticas públicas e nós só vamos poder pedir aquilo que está no menu sendo oferecido pelo governo federal. Então, se nós tivermos uma criatividade, traçarmos novos planos e precisarmos do dinheiro do governo federal, se não tiver incluído no menu, nós não vamos poder ir atrás desse recurso. Então, eu acredito que essa situação é uma situação que tem que haver uma mudança, inclusive, da legislação, inclusive uma nova constituinte, talvez, até para poder modificar a lei e trazer para o município aqueles recursos que são hoje arrecadados. 60% fica para o governo federal, 20% fica para o município e 20% para o Estado. Nós temos que inverter isso, ser municipalista, trazer o recurso e a destinação do recurso no governo municipal, que é onde está o problema. Porque em Brasília a gente está vendo, manda o recurso para lá, e aí tem um problema do ser humano, não vou nem dizer que é do político, é do ser humano. Se ele não for atendido, nós vimos o que aconteceu na Lava Jato. Eu sou muito a favor da transparência, e tem aquele velho discurso, aquele confronto entre Rousseau e Hobbes, né, que um diz que o homem nasce mal e fica ruim, o outro diz que ele nasce bom e fica ruim por força da sociedade, mas os dois concordam uma coisa: o homem vai ficar ruim. De qualquer maneira, ele vai ter que ser atendido, ele vai ter que ser observado, e por isso da necessidade de cada vez mais transparência na coisa pública. E isso é um papel importante, inclusive, do jornalismo, na observação daquilo que é feito pelo político, pelo poder público, e retratar aquilo para a sociedade, para que as escolhas, no momento de ir para a urna, sejam as melhores possíveis por parte da população. Então, seria mais ou menos isso a questão da participação popular. O povo participa, mas aquilo que ele opina não é compreendido pela classe política, e eles fazem aquilo que eles querem. Eles só cumprem o pré-requisito de uma audiência pública e da tal participação popular. Mas a participação popular não quer dizer que a vontade popular seja cumprida. Então são as perguntas. Agradecemos a participação do vereador ao Portal Periódico. Eu que agradeço a possibilidade de estar conversando com vocês. Obrigada.